Oi, amores, tudo bem? Mais uma aula de português? Então, hoje nós vamos falar sobre linguagem verbal, não verbal e mista. Na aula passada, nós vimos sobre sentido figurado e sentido literal da palavra, né? E a tia falou, na aula passada também, que para a gente se comunicar, a gente usa a linguagem, né? Seja ela oral, seja ela escrita. Hoje nós vamos ver o tipo da linguagem, linguagem verbal, não verbal e mista. Quando que um texto é verbal, não verbal e misto? Então vamos lá. Uma linguagem, quando ela é chamada de verbal, é quando eu uso a palavra na comunicação. Eu só uso a palavra na comunicação, tá? Depois a tia vai mostrar os exemplos para vocês. O não verbal é o contrário. É o não uso da palavra na comunicação. Tia, então como é que eu me comunico se eu não uso a palavra? Através de símbolos, através de cores, através de imagens, através de desenhos, né? Eu não uso a palavra, eu uso outros meios para me comunicar. E a mista? Como o próprio nome diz, mista é quando eu junto, faço a união da linguagem verbal e a não verbal para me comunicar, tá? Vamos aos exemplos. Uma linguagem para ser verbal. Olha só, um texto verbal. Um texto verbal é um texto onde eu só uso palavras. Vocês podem ver que a tia em momento nenhum usou um desenho aqui, uma imagem, só palavras. Então esse aqui é um texto verbal, é um poema, né? Então texto verbal é muito usado, dissertação, notícias, poemas, tem vários outros tipos de texto que eu uso a linguagem verbal. A linguagem não verbal, olha o exemplo aqui. Isso aqui é um exemplo de uma linguagem não verbal. Por quê? Eu consigo fazer a leitura? Consigo. Sei que a carinha tá feliz, sei que a carinha aqui tá amedrontada. Por quê? Porque eu fiz a leitura da imagem. Você vê que a tia não colocou em momento nenhum palavras aqui, coloquei figuras, né? Mas mesmo assim eu consigo ler. Então é um tipo de linguagem não verbal. E uma linguagem mista? A linguagem mista é essa aqui. Lembra que a tia falou que é a união entre a linguagem não verbal com a linguagem verbal? Isso aqui é uma linguagem mista. Você vê que nesse texto aqui eu tenho desenhos e tenho palavras para me comunicar. Linguagem mista é muito usada em histórias em quadrinhos, né? Que eu tenho ao mesmo tempo desenho e tenho a escrita, tá? Vamos ver um outro exemplo de linguagem não verbal. Aqui, ó, uma linguagem não verbal. Um cartão vermelho é uma linguagem não verbal. Eu não preciso escrever, só mostrar o cartão vermelho eu já sei o que significa. Placa de trânsito, né? Essa placa aqui é uma linguagem não verbal. Você vê que a tia usou aqui uma imagem para mostrar que não pode trafegar bicicleta, não pode andar de bicicleta ali. Então, é uma plaquinha que não tem nada escrito, mas tem desenho. É uma linguagem não verbal. Esse outro símbolo aqui, né, pode ser usado em banheiros, também sei que aqui é uma linguagem não verbal. A gente, em momento nenhum, usa palavras. Aqui, um gesto também é uma linguagem não verbal. Em momento nenhum eu usei palavras aqui, mas eu sei que está pedindo silêncio através do gesto. O semáforo também é uma linguagem não verbal. Por quê? Porque eu estou usando aqui as cores, né, para dar o significado do que eu quero, quando é parar, quando é atenção, quando é para seguir, mas eu não usei palavras, usei símbolos, é uma linguagem não verbal. Então, assim, aqui, ó, agora vamos ver esse exemplo aqui. Esse aqui seria que tipo de linguagem? Uma linguagem mista. Por que uma linguagem mista? Porque ao mesmo tempo ela tem desenhos, imagens e eu tenho palavras. Isso aqui é um anúncio, né? Uma propaganda. Propaganda é um texto que se usa muito a linguagem mista. Ao mesmo tempo ela tem escrita, ela tem desenhos, tá? Ela tem imagens. Então, só para a gente voltar, para a gente fazer uma revisão. Texto verbal, linguagem verbal. É o uso da palavra na comunicação, tá? Eu uso a palavra. Linguagem não verbal, eu não uso palavra para me comunicar, eu me comunico através de gestos, através de figuras, de imagens, de desenhos, né? A linguagem mista, eu uso ao mesmo tempo a palavra e eu uso as imagens para a comunicação.
tá? Isso aqui vai estar disponibilizado no portal junto com atividades para se fazer. Leiam as atividades, preste atenção e um beijo. Até a próxima aula.